Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes 8, versículos de 1 a 9. Eclesiastes 8, versículos de 1 a 9. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta nesse texto. Semana passada eu estive pregando no culto vespertino noturno e falamos sobre o Salmo 72. Falamos sobre a esperança que devemos ter no governante perfeito, Jesus Cristo, e o perigo de colocarmos a nossa confiança messiânicas e redentivas em autoridades humanas. Entretanto, Eclesiastes 8, de 1 a 9, vai nos falar sobre a forma que devemos enxergar e lidar com as autoridades humanas. E eu quero lhe mostrar nesse sermão, nessa noite, aquilo que as Escrituras falam sobre como devemos nos comportar diante das autoridades instituídas pelo próprio Senhor. Estamos vivendo num momento bem conturbado quanto à questão de autoridade. Digo para os irmãos que desde o advento da pós-modernidade, o que nós temos visto é um esfacelamento do conceito de autoridade. Só que isso não é novidade para nós brasileiros. Brasileiros sempre protestou contra as autoridades existentes. Em geral, nosso protesto como nação sempre se dirige a 3 instituições ou tipos de autoridade. Geralmente é contra a família, contra o Estado e contra a igreja. Em 1986, aqueles que gostam de rock nacional vão se lembrar que o grupo Titãs lançou um álbum intitulado Cabeça de Dinossauro. E esse álbum é um protesto contra essas 3 principais instituições que eu acabei de citar. E aí, entre os riffs, entre os acordes de guitarras, nas canções Igreja, Estado, Violência e Polícia, que esse grupo cantava era polícia para quem precisa de polícia. Estado, Violência, a lei não é minha, a lei que eu não queria. Eu não gosto de Cristo, eu não gosto da igreja, eu não tenho religião. O que propõe esse álbum lançado em 86? Era literalmente viver em um sistema de anarquia. Mas, meus irmãos, além de ser uma tolice pensar que nós podemos sobreviver em um sistema anárquico, quero lhe falar que isso é contrário ao conceito de autoridade e padrão estabelecido por Deus em sua palavra. Nós temos que compreender, à luz da palavra do Senhor, que as autoridades humanas existem, não é para privar a liberdade do homem, mas é para tolher a sua autonomia, dando limites e, ao mesmo tempo, normas para que possamos desfrutar da nossa liberdade. Deixa eu citar aqui um exemplo para os irmãos. Os irmãos vão trazer um pouquinho a memória aí. 2017, o Estado do Espírito Santo tentou, por 7 dias, desfrutar dessa falta de limites da liberdade, essa autonomia irrestrita. Em 7 dias de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, aconteceram 127 homicídios, 300 lojas saqueadas, 170 veículos roubados e mais de 300 milhões de prejuízo por conta do comércio fechado. Aqui em Eclesiastes capítulo 8, versículos de 1 a 9, Salomão ensina que uma pessoa sábia compreende que as autoridades são agentes divinos. O governo humano é o meio ordenado por Deus para administrar corretamente a justiça, corrigindo muitas das desordens existentes na nossa vida. Quando governantes executam o mandato divino, tanto eles como o povo são abençoados por Deus, porque muitas aflições que nós experimentamos, como ser humano, como sociedade, são minoradas. Então aqui Salomão enfatiza que a sabedoria nos ajuda a entender e, ao mesmo tempo, a sabedoria nos leva a nos comportar de forma correta diante das autoridades humanas que são constituídas por Deus. Então, eu quero que você vá para o versículo 1. No versículo 1, Salomão vai nos mostrar que a sabedoria ajuda
a contar com o favor das autoridades. Ele vai começar perguntando quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. A ideia de Salomão aqui é que ele começa procurando alguém que é sábio. No Antigo Oriente, os reis tinham por hábito se cercarem dos homens mais sábios do reino, e esses homens seriam os seus conselheiros. A responsabilidade desses conselheiros era interpretar os assuntos mais difíceis e, ao mesmo tempo, encontrar respostas inteligentes para as dúvidas pequenas ou dúvidas grandes que o rei pudesse ter. Salomão aqui aponta para o tipo de sábio que ele procura. Ele diz, olha, eu procuro um sábio que resolve os problemas. E aí, dentro de um contexto de autoridade, a proposta de Salomão é que esse sábio sabe como se comportar diante de uma autoridade. Se você observar bem no versículo 1, você vai ver que Salomão vai dizer que a sabedoria é algo concreto. A sabedoria envolve sinais visíveis de sua presença, porque, segundo Salomão, a sabedoria faz brilhar o rosto do sábio. E aqui dentro do contexto bíblico, contexto canônico, nós temos que entender que essa ideia de rosto brilhando, meus irmãos, rosto reluzente indica favor divino. Quando você lê, por exemplo, número 6:25, na bênção sacerdotal, você vai ver que ali a bênção araônica é: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Nós podemos aqui citar o exemplo de Daniel e seus 3 amigos na Babilônia. Foram colocados diante de uma alimentação que iria quebrar a lei de Deus quanto à dieta alimentar, e eles então sabiamente pediram ao cozinheiro-chefe que lhe dessem uma dieta que iria lhes impedir de quebrar a lei de Deus. E o texto vai nos falar em Daniel capítulo 1, que após 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor do que aqueles que não passaram pela mesma experiência que eles. Então, por causa deste favor, diz aqui Salomão que o semblante do sábio é visível, mesmo quando as autoridades o colocam em situações complicadas. O ponto aqui do versículo 1 é que o sábio consegue interpretar e o sábio consegue agir corretamente diante das autoridades. Então, por isso que o sábio vai nos instruir, mesmo quando você não gosta de pagar aquele abençoado IPVA, meus irmãos, isso é sábio, porque pagá-lo pode privá-lo de passar pela experiência de ter o seu rosto corado de vergonha quando você é parado numa blitz e o seu carro é guinchado. O sábio emite a nota fiscal para os seus clientes para não passar pela vergonha de receber a visita de um fiscal da Receita. Então, a sabedoria nos ajuda a agir corretamente diante das autoridades, podendo assim contar com o seu favor. Versículos 2-5, Salomão prossegue nessa ideia de como devemos nos comportar diante da autoridade, e ele vai falar que a sabedoria ajuda a reconhecer a origem e a função da autoridade. Eis o que ele diz a partir do versículo 2: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O que nós temos aqui a partir do versículo 2, meus irmãos, é um imperativo. Então, de forma imperativa, Salomão se dirige aos seus leitores, afirmando que a autoridade do rei, dizendo o seguinte: olha, é importante que você entenda que existe a autoridade do rei, e é importante que você não entre em conflito com essa autoridade, porque na ideia de Salomão, e nós vamos entender que aqui é um sistema de monarquia, a desobediência a uma ordem real poderia causar a morte do servo desobediente. Então Salomão aqui aconselha: observe o mandato do rei, ou seja, obedeça às leis e ordens reais por 2 motivos. Primeiro motivo religioso, e o segundo motivo, por conveniência, para o bem-estar. Motivo religioso, ele vai dizer no versículo 3, por causa do teu juramento feito a Deus. Ou seja, por causa do entendimento que existia, que a origem do poder real era
divina. O contexto de Salomão, repito, é um absolutismo monárquico e uma teocracia. Então, naquele contexto, desobedecer à ordem do rei era desobedecer à própria pessoa de Deus. A autoridade do rei era de origem divina. Então, logo, a ordem aqui é: ande na linha. Porque desobedecer ao rei é desobedecer ao Deus que colocou o rei no trono. Por isso que os seus súditos, como diz no versículo 4, não devem desobedecê-lo, desacatá-lo, nem, no versículo 3, desculpa, vai dizer: olha, é importante que você não desobedeça, não desacate, não deixe o rei falando sozinho, porque ele foi investido de autoridade pelo alto. Ainda no versículo 3, o sábio vai nos falar que age com prudência na presença do rei, porque ao agir com prudência diante da autoridade real, isso evita despertar a ira real. E aí, para se evitar uma ação ríspida da autoridade, Salomão recomenda a paciência e não a rebelião diante das autoridades. Salomão está dizendo: olha, um sábio não deve se envolver em projetos malignos contra o rei. Isso evitará cair nas mãos da autoridade. E aí ele vai dizer que isso faz com que evite cair nas mãos de quem pode fazer o que quer sem ter que prestar contas a ninguém. Atente para o versículo 4. Versículo 4, Salomão vai dizer que geralmente a autoridade, aqui no caso o rei, faz o que ele aprove sem ter que prestar contas a ninguém, porque a palavra do rei é soberana, ou seja, o rei tem poder, por isso que é importante dos seus súditos ter prudência. O governante tem autoridade, segundo Salomão, para impor aquilo que ele ordena, faz tudo o que quer. Quando os subordinados, os súditos, se envolvem numa causa má. Então, a ideia aqui do versículo 3 e 4 é que nós não devemos tentar desafiar ou burlar autoridades legítimas, porque nós iremos levar a pior. E aí no versículo 5, ele diz que o sábio sabe como proceder em todas as situações de submissão à autoridade, porque ele sabe que ao cumprir a lei, ele não tem nada a temer. Em certo sentido, o que Salomão está dizendo aqui é que a obediência às autoridades legítimas, trazem segurança à vida do sábio. Mas os insubmissos diante das autoridades podem experimentar o mal vindo através das próprias autoridades desafiadas por eles. O texto segue, e eu queria que você voltasse lá para o texto, versículos 6 a 8. Salomão aqui vai nos falar um terceiro motivo, dizendo que a sabedoria ensina ao homem as suas responsabilidades diante das autoridades. Versículos 6 a 8, ele diz: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. No versículo 6, meus irmãos, diz que o homem vive, Salomão diz que o homem vive sem cessar sob a ameaça do mal. E mal aqui é no sentido físico e metafísico. Versículo 7 e 8, ele vai descrever que tipo de mal era isso que ele estava citando no versículo 6. Versículo 7 e 8, o sábio então afirma que o mal que recai sobre o homem funda-se principalmente no futuro incerto, porque homem nenhum jamais conhecerá o que vai acontecer de bom ou de mal no tempo que está por vir. O homem não tem a capacidade de reter o vento, um simples fenômeno da natureza. E aí Salomão vai dizer, muito menos a capacidade de decifrar mistérios que estão na imprevisibilidade do futuro. E essa impossibilidade acentuada perante a sua impotência diante do destino inevitável de todos os homens, que é a morte. E aqui o que é fascinante na sabedoria de Salomão é que ele pega a autoridade do rei e faz um paralelo com as limitações humanas. E ele está dizendo, olha, da mesma forma que nós não conseguimos vencer a morte, da mesma forma que nós não conseguimos capturar o vento, jamais conseguiremos fugir de estarmos debaixo de autoridade
humana. Então, nessa circunstância, de nada adianta o grito de rebelião ou a maldade encarnada no fato da infração da norma ou da lei. Então, o conselho do sábio é que quem não controla nada não deve se aventurar ao tentar inverter a ordem criacional de Deus ao instituir autoridades humanas. Essas autoridades são legítimas, mas aqui há um ponto importante que Salomão vai nos falar, que elas também são limitadas, porque o controle absoluto de todas as coisas não pertence às autoridades instituídas, mas pertence à autoridade que as instituiu, ou seja, a pessoa de Deus. O que Eclesiastes está nos ensinando aqui, queridos, é que a única autoridade absoluta não são as autoridades humanas instituídas, mas é a autoridade que as estabelece, que é a pessoa de Deus. E aqui pense, quantos presidentes, quantos patrões, quantos reis, quantos pais, quantas autoridades já passaram pela história. Meus irmãos, todos eles, em certa medida, foram acometidos pelos males, as contingências da vida. Alguns já morreram, alguns já partiram, outros deixaram de exercer autoridade. Entretanto, Deus não é afetado por nada nesse mundo. A autoridade máxima e a única fonte de autoridade real, que é a pessoa de Deus, não sofre com as demandas e contingências do tempo. E por causa da autoridade humana ser derivada de Deus, Salomão aqui então enfatiza que a responsabilidade do homem é submeter-se a elas, enquanto elas não ferirem princípios estabelecidos pela autoridade que as estabeleceu. Versículo 9. Salomão, então, aqui fecha a ideia da sabedoria em relação à autoridade, quando ele fala que a sabedoria ajuda o homem a reconhecer que existem perversões no uso da autoridade dada pela pessoa de Deus. Ele vai dizer: tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Aqui no versículo 9, Salomão diz que há ocasiões que, abusando da autoridade, os homens dominam sobre outros homens com o propósito de feri-los. Às vezes, alguém usa de forma errada a sua autoridade para governar em benefício próprio. Esses são aqueles que oprimem em vez de servir, atrapalham em vez de ajudar, lucram sozinhos em vez de multiplicar riquezas. E aqui eu creio que Salomão está fazendo uma reflexão que envolve o seu próprio reinado. Semana passada eu falei um pouquinho sobre esse reinado de Salomão e citei aqui 2 Crônicas capítulo 10, versículos de 1 a 4. Meus irmãos, Salomão oprimiu o seu povo com elevados impostos para manter o luxo que existia em sua corte. Na verdade, quando nós olhamos para a história bíblica de Israel, de Judá, o povo de Deus e da humanidade, nós vamos ver que a história está repleta de exemplos de governantes que fizeram mal ao exercer autoridade. Meus queridos, passando do rei Saul até Hitler, Fidel Castro, nós vamos ver que existem muitos governos corruptos, promotores do mal, a serviço do maligno. Infelizmente, diz Eclesiastes, que aqueles que estão em posição de autoridade nem sempre são fiéis ao seu mandato. Tristemente, os governantes muitas vezes infligem injustiças aos seus governados. Porém, Salomão nos adverte que, a despeito dessa perversão de autoridade, o propósito de Deus é realizado. Ele vai dizer isso justamente no início, na parte A do versículo 9. Ele vai dizer, olha, o Deus que controla os tempos e estações, algo que ele já havia dito lá em Eclesiastes capítulo 3, o Deus que controla os tempos e estações da nossa existência, envia o tempo de governantes que usam de forma errada a sua autoridade. Meu querido, isso não é nada diferente daquilo que temos vivido no nosso país. Nós nunca estivemos tão carentes de governantes honestos e que promovem a paz, a justiça e o bem-estar dos seus súditos. Nós estamos convivendo com políticos e políticas perversas que pervertem, ao mesmo tempo, invertem valores por causa das posições de autoridades que esses homens exercem. Entretanto, nesse mundo caído,
diz Salomão que nós sempre veremos perversões no uso da autoridade. Mas calma, diz Salomão, a autoridade suprema, aquele que as instituiu, aquele que está acima do sol, ele continua reinando. E a partir disso, queridos, eu quero trazer algumas implicações desse texto para nós. O que nós podemos aprender e como que nós podemos lidar com as autoridades a partir daquilo que Eclesiastes capítulo 8, versículos de 1 a 9 nos ensina. Eu quero apresentar para vocês algumas aplicações desse texto. A primeira, eu quero fazer em forma de perguntas. A primeira, como que nós enxergamos as autoridades? Como é que você enxerga as autoridades? Salomão nos ensinou que nós devemos enxergar as autoridades como instituídas por Deus. Meus irmãos, nós devemos honrar e respeitar as autoridades constituídas por Deus, porque dessa forma nós estamos honrando quem as colocou naquele lugar de autoridade. Quando você pega a Escritura, principalmente o Novo Testamento, você vai ver essa realidade sendo enfatizada. Abre Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Vai em Tito capítulo 3. Vai em 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 18. Que você vai ver que essa ideia de nos submetermos por ordem divina às autoridades instituídas, isso é divino. Jesus, no texto que nós vemos na liturgia, ensinou essa realidade. Antes da sua crucificação, diante de Pilatos, ele foi questionado. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Coitado de Pilatos. Pilatos recebeu uma enfática resposta do Senhor dizendo: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Uau, pastor! Até para crucificar Jesus? Sim. Jesus diz que a autoridade que o Estado romano tinha sobre ele era uma autoridade derivada do Pai. E ele se submetia a ela por obediência ao Pai. Meu querido irmão, diante disso nós temos que refletir como que nós enxergamos as autoridades no nosso país. Nós enxergamos como um aspecto cultural qualquer, faz parte da nossa cultura. Nós enxergamos como um construto social, isso foi algo sendo construído, ou nós enxergamos à luz da palavra do Senhor como instituídas por Deus. Eu sei que é difícil, principalmente num contexto em que nós estamos, em que existe perversões e mais perversões do uso da autoridade. Mas, meus irmãos, nós precisamos aceitar aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 13, versículo 1, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então entenda que, em última instância, não será o nosso voto que vai colocar o próximo presidente para governar. A autoridade que ele há de exercer é dada por Deus. Compreenda que quando o presidente ou o governador é eleito e coloca alguém para ser secretário de segurança, como a autoridade de um estado, meu irmão, essa autoridade não somos nós que damos, essa autoridade é Deus que coloca naquela posição. Isso se faz verdade em toda e qualquer autoridade existente na terra. Um professor em sala de aula, ele tem autoridade não é porque o Estado simplesmente dá, não é porque os pais entregam ao Estado a possibilidade de participar da educação dos filhos, não é isso. Ele tem autoridade porque é instituída por Deus. Um pai e uma mãe são autoridades em seu lar, não é porque nós gostamos disso, é porque Deus colocou isso como instituição divina. O seu chefe é autoridade sobre a sua vida por um mandato de Deus. E quando nós enxergamos assim, nós entendemos que as autoridades humanas não são ilimitadas, mas são limitadas ao poder daqueles que as instituiu, que é a pessoa de Deus. Quando nós entendemos que autoridades existem porque uma autoridade maior as colocou naquele lugar, nós entendemos que essas autoridades menores não podem de forma alguma usurpar ou tentar quebrar as leis estabelecidas pela autoridade maior, que é a pessoa de Deus. Mas entenda, o nosso respeito se dá, se não pela pessoa, ao cargo que ela ocupa. Eu me lembro que alguns anos atrás, a ex-presidente Dilma, independente se você gostava dela ou não, eu lembro que uma vez eu vi uma postagem de um pastor
dizendo o seguinte: infelizmente acabei de receber a notícia que a presidente Dilma aterrissou em segurança o seu avião. Meus irmãos, precisa gostar, mas o respeito à autoridade é dada, se não pela pessoa que ocupa, a pessoa que o colocou ali, que é Deus. Pergunto para você também a respeito disso: como que nós tratamos as autoridades? Como que você trata as autoridades? Como que você lida com as autoridades? Salomão nos ensinou que é sábio tratar com respeito às autoridades, pois tratá-las bem faz parte da nossa responsabilidade. Mateus 22, 21, lembra dessa história que Jesus se encontra com os fariseus, e os fariseus então tentam pegar Jesus a respeito de: olha, quem que devemos pagar? Devemos pagar os tributos ao Império Romano, sim ou não? E o Senhor responde: dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu querido, Jesus entendia e respeitava a função do Estado, cumprindo a sua responsabilidade de pagar o tributo. E eu lhe digo que isso não é em nada diferente de nós. Nós devemos tratar as autoridades humanas da mesma forma que Cristo, com respeito e responsabilidade. Eu me lembro que quando eu era criança, e aí não fui uma criança assim muito... uma criança bem arteira, como diz as pessoas mais antigas, né? Mas quando alguém falava assim: menino, vou contar para o seu pai, meus irmãos, aquilo causava temor. Mas causava temor porque eu respeitava a sua autoridade. E eu sabia que desobedecê-lo não era nada bom. Ou quando, em sala de aula, até tempos atrás, quando a professora dizia: olha, eu vou levar o nome daqueles que estão bagunçando para a direção. Meus irmãos, o pânico tomava conta da sala inteira, porque ninguém queria lidar com a autoridade de um diretor. Anos atrás, até pouco tempo atrás, quando uma viatura, por exemplo, da polícia militar, ou policiais militares passavam fardado na rua, a população respeitava. A população respeitava. Quando alguém cometia um pecado público, um pecado notório, e alguém exortava essa pessoa, chamava a testemunha, cumpria Mateus 18, e essa pessoa não se demovia do seu pecado e dizia: olha, vou ter que levar esse assunto ao conselho, ao pastor. Meus irmãos, algumas almas tremiam, porque sabia que seriam disciplinados como preceitua a palavra do Senhor. Mas hoje, nós vivemos dias em que são os pais que obedecem aos filhos. Nós vivemos dias em que os diretores e professores são agredidos pelos alunos. Vivemos dias em que a polícia militar e outras instituições de autoridade são vulgarizadas pela mídia. Convivemos em meio a situações em que pastores são motivos de chacota por parte das suas ovelhas. Eu lhe falo isso porque do cristão espera uma atitude diferente diante das autoridades instituídas por Deus. Espera-se respeito, se não pela figura da pessoa, pelo cargo que ela ocupa, porque aquele cargo foi instituído pela pessoa de Deus. E aqui é oportuno lembrar a você que autoridade humana nenhuma pode ser absoluta e nem pode violar a nossa consciência. A nossa lealdade a homens nunca é última. A nossa lealdade última é apenas a autoridade suprema, que é Deus. O cristão deve submeter ao Estado, aos pais ou a qualquer outra autoridade humana, enquanto ela não ferir ou contrariar as Escrituras. Meu querido, quando uma autoridade humana promulga leis que são contrárias às Escrituras, por um princípio de autoridade maior, nós seguimos a mesma linha que os apóstolos. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Somente quando uma autoridade humana exige algo que é contrário à vontade revelada de Deus, como cristão, o nosso dever é resistir. E essa resistência, em alguns momentos até desobediência, isso não é pecado. Mas do contrário, você gostando ou não, se as leis não ferem a palavra do Senhor, meus queridos, cabe a nós simplesmente segui-las. Eu quero finalizar uma última pergunta para você. Como que você tem se comportado diante da autoridade do Rei Jesus Cristo?
Como que você tem se comportado diante da autoridade do Rei Jesus Cristo? Se você percebeu bem, na exposição do texto, Salomão nos aconselha a não se voltar contra a autoridade do rei humano. E Salomão vai falar o motivo. Isso redundaria em desgraça para o súdito rebelde. Inegavelmente que como cidadãos, se nós nos rebelarmos, conscientes ou inconscientemente, contra as leis do Estado, meus irmãos, nós podemos esperar sanções legais. Eu digo para o irmão que não é nada agradável. Essa semana a minha sogra me mandou uma dessas mensagens nada agradável. Ela me mandou uma foto, Estado de São Paulo, Detran, já sabia, radar de velocidade. Fui notificado que o quê? Inconscientemente ou conscientemente, quebrei uma lei do Estado. Fui punido por isso. Às vezes a Receita Federal notifica você porque você, consciente ou inconsciente, não declarou um bem. O que eu quero que você compreenda aqui é que se a quebra das leis humanas evoca a espada do Estado, como diz Paulo em Romanos 13, aqueles que continuamente quebram e desdenham das leis de Deus devem esperar o quê sobre suas vidas? Meus irmãos, se o Estado com poder de espada muitas vezes nos fere no que diz respeito às contravenções das leis que nós fazemos, o que se esperar da autoridade suprema que é Deus? Hoje os homens zombam, os homens se rebelam contra a autoridade de Cristo. Os homens hoje deixam os mensageiros de Cristo falando sozinho quando esses apresentam os seus termos salvadores. E eu lhe digo, acredite que se tem um rei que você não deve estar em conflito, é Jesus Cristo. Se tem um rei que você tem que estar bem, é com a pessoa de Cristo Jesus. Entretanto, todo pecador está em conflito com ele, até ele, por sua graça e mediação, mude essa condição. Estar em conflito com Cristo lhe custará, não é a morte física, como Salomão diz aqui, lhe custará a morte eterna, lhe custará a separação eterna de Cristo. Meu irmão, atente bem. João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus diz que chegará o dia em que, ao ouvirem a sua voz, a voz de Cristo, os que fizerem o bem, aqueles que creram em Cristo, sairão para o oásis eterno. Mas aqueles que fizeram o mal, aqueles que ainda estão em oposição à autoridade do Rei, que é Jesus Cristo, esses sairão para a condenação eterna. Mateus capítulo 13, Jesus, o Rei, disse que naquele dia, Ele com a sua autoridade máxima, dará ordem aos seus anjos, e eles separarão os justos dos ímpios, e lançarão os ímpios na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Entenda bem, por amor à sua alma, por amor à sua eternidade, desconsiderar a autoridade de Cristo é receber sobre si a espada da ira divina. Entretanto, de forma graciosa, aqueles que se submetem à autoridade do Rei Jesus Cristo, meus irmãos, esses recebem graça, recebem perdão. Eu lhe digo nessa noite que não existe decisão mais sábia do que se submeter à autoridade do Rei Jesus Cristo. Não existe decisão que traga mais alegria à sua vida do que você reconhecer o senhorio de Cristo e se curvar diante do Rei perfeito, Jesus Cristo. Cristo, a sabedoria de Deus, tem poder para fazer resplandecer o nosso rosto, porque Ele é aquele que muda a dureza do nosso coração. O que eu posso lhe dizer, antes de finalizar esse sermão, é: não brinque com a autoridade desse Rei Supremo. Não brinque com a autoridade do Rei Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de toda autoridade humana existente. E na execução das suas leis, Ele sempre pune os maus, mas graciosamente abençoa o seu povo.